O brincar das crianças revela a estrutura da mente e os conflitos inconscientes com a mesma clareza com que os sonhos o fazem para os adultos. Melanie Klein foi uma psicanalista pioneira cujo trabalho revolucionou a psicanálise, especialmente no campo da psicanálise infantil. Suas teorias trouxeram novas perspectivas sobre o desenvolvimento psicológico e a natureza das relações humanas. Klein é amplamente conhecida por suas contribuições à teoria das relações objetais, que se concentra na maneira como as crianças internalizam as relações com seus cuidadores e como essas experiências moldam suas vidas psicológicas. Ela também desenvolveu conceitos fundamentais como a posição esquizoparanoide e a posição depressiva, além de explorar profundamente o papel da fantasia inconsciente no desenvolvimento psíquico. Nesse vídeo, iremos explorar suas contribuições para as teorias da mente, as relações objetais e os conceitos de posição esquizoparanoide e posição depressiva. Entenda como suas ideias mudaram para sempre a compreensão do desenvolvimento psicológico e das relações humanas. Uma das contribuições mais significativas de Melanie Klein à psicanálise é a teoria das relações objetais. Diferente de Sigmund Freud, que focava nas fases de desenvolvimento ligadas à sexualidade, oral, anal, fálica, Klein estava mais interessada em como as primeiras experiências da criança com seus cuidadores, especialmente a mãe, moldavam a psique. Ela postulou que, desde o nascimento, o bebê é capaz de ter relações com objetos, pessoas ou partes de pessoas, como o seio da mãe, que se tornam fundamentais na formação do mundo interno do indivíduo. Klein argumentava que os primeiros relacionamentos do bebê com o seio da mãe estabelecem a base para todos os relacionamentos futuros. Para ela, essas relações primárias eram internalizadas e tornavam-se objetos internos, que influenciam profundamente a personalidade e o comportamento ao longo da vida. Melanie Klein introduziu o conceito de posição esquizoparanoide para descrever um estágio inicial do desenvolvimento infantil, geralmente durante os primeiros meses de vida. Neste estágio, o bebê experimenta o mundo de maneira fragmentada e dualista, dividindo os objetos, como o seio materno, em bons e maus. Essa divisão surge porque o bebê ainda não consegue integrar as experiências boas e más em um único objeto. Quando o bebê recebe cuidado e nutrição, ele vê o seio como bom. Quando não é alimentado ou sente desconforto, ele percebe o seio como mau. Para Klein, o bebê, incapaz de compreender que o seio bom e o mal são o mesmo, separa-os em dois objetos distintos, o que leva à sensação de perseguição. Essa divisão cria sentimentos de perseguição e ansiedade, pois o bebê teme que o objeto mau possa destruí-lo ou ser destruído por ele. Essa fase é marcada por mecanismos de defesa como a cisão, a negação e a projeção, que o bebê usa para lidar com as emoções intensas de amor e ódio. Com o desenvolvimento e a maturação emocional, a criança entra na posição depressiva, que geralmente ocorre por volta dos 6 meses de idade. Nesta fase, o bebê começa a perceber que os objetos bons e maus são, na verdade, aspectos diferentes do mesmo objeto. Por exemplo, a mãe. A criança começa a integrar as experiências positivas e negativas, reconhecendo que o objeto amado pode causar frustração e dor, mas ainda é o mesmo objeto que proporciona conforto e segurança. Klein descreveu a posição depressiva como um período de intensa ansiedade e tristeza, em que o bebê teme ter destruído o objeto amado com sua agressão. A criança sente culpa por suas fantasias destrutivas e tem o desejo de reparar o objeto danificado, reparo, o que é um movimento crucial para o desenvolvimento de relacionamentos mais maduros e para a capacidade de amar genuinamente. A superação da posição depressiva, segundo Klein, é essencial para o desenvolvimento emocional saudável. Quando a criança consegue resolver essa fase, ela desenvolve a capacidade de empatia, compaixão e uma visão mais realista das relações humanas. No entanto, se a posição depressiva não for bem resolvida, pode levar a problemas emocionais como depressão, culpa excessiva e dificuldades em manter relacionamentos estáveis. Melanie Klein deu uma importância central ao conceito de fantasia inconsciente em seu trabalho. Diferente das fantasias conscientes que conhecemos, as fantasias inconscientes são operações mentais que ocorrem de maneira automática e fora da percepção consciente, moldando as experiências e reações emocionais do indivíduo.
Klein acreditava que desde muito cedo as crianças criam fantasias inconscientes que refletem seus desejos e medos mais profundos. Ela escreveu: a fantasia inconsciente é o principal mediador entre os instintos e o mundo externo, determinando como os objetos são percebidos e como o indivíduo reage a eles. Para Klein, essas fantasias inconscientes eram constantemente projetadas nos objetos internos e externos, moldando as relações do indivíduo com os outros e com o mundo. As fantasias inconscientes desempenham um papel crucial na formação do ego e na maneira como os indivíduos lidam com suas ansiedades e desejos. Elas são responsáveis por criar as representações internas dos objetos com os quais a criança interage, influenciando como ela perceberá e reagirá a esses objetos ao longo da vida. Outro conceito importante desenvolvido por Melanie Klein é o de inveja, que ela explorou em profundidade em seu livro Inveja e Gratidão. Para Klein, a inveja é uma emoção primitiva que surge muito cedo na vida, quando o bebê deseja destruir o seio materno por inveja da satisfação que ele proporciona. A inveja é uma força destrutiva que pode prejudicar a capacidade do indivíduo de experimentar amor e gratidão genuínos. Klein escreveu: a inveja, ao contrário do ciúme, é dirigida principalmente contra a bondade do objeto, com o desejo de destruí-lo por causa do prazer que ele proporciona. Ela acreditava que a inveja poderia impedir o desenvolvimento emocional saudável, pois o desejo de destruir o objeto bom, o seio, a mãe, impede a internalização de experiências positivas e o desenvolvimento da gratidão. A gratidão, por outro lado, é uma emoção que surge quando o bebê consegue aceitar a bondade do objeto sem a necessidade de destruí-lo. A capacidade de sentir gratidão é fundamental para o desenvolvimento de relações saudáveis e para a capacidade de amar. Klein via a luta entre a inveja e a gratidão como um conflito central na vida emocional do indivíduo. Melanie Klein também fez contribuições significativas para o entendimento da transferência e contra-transferência no contexto terapêutico. A transferência refere-se ao processo pelo qual os sentimentos, desejos e expectativas inconscientes do paciente em relação a figuras importantes de seu passado são redirecionados para o terapeuta. Klein considerava a transferência como uma recriação das relações objetais primitivas na situação terapêutica, permitindo que o analista entenda e trabalhe com os conflitos inconscientes do paciente. Klein afirmou que, na análise, o paciente revive suas primeiras relações com os objetos internos, projetando-os sobre o analista. Ela acreditava que o processo de transferência era crucial para trazer à tona os conflitos inconscientes que estavam moldando o comportamento e as emoções do paciente. A contra-transferência, que é a resposta emocional do terapeuta às transferências do paciente, também foi considerada por Klein como uma ferramenta importante para entender as dinâmicas inconscientes em jogo. Melanie Klein também foi pioneira no estudo das psicoses e de como os processos psíquicos primitivos estão envolvidos nessas condições. Ela acreditava que as psicoses poderiam ser compreendidas como uma falha na superação das posições esquizoparanoide e depressiva. Em suas análises de pacientes psicóticos, Klein observou que os mecanismos de defesa primitivos, como a cisão e a projeção, eram usados de maneira mais intensa e persistente, impedindo a integração dos objetos bons e maus e, portanto, o desenvolvimento de um ego estável. Ela escreveu: a psicose pode ser vista como uma regressão à posição esquizoparanoide, onde o mundo é percebido como fragmentado e perseguido por forças externas. Klein sugeriu que a análise dos mecanismos de defesa utilizados pelos pacientes psicóticos poderia fornecer insights sobre as ansiedades profundas que eles estavam tentando manejar e sobre a natureza dos seus objetos internos. Outro aspecto significativo da teoria de Melanie Klein é o papel da pulsão de morte e da destrutividade no desenvolvimento humano. Influenciada pela teoria freudiana da pulsão de morte, Klein integrou esse conceito em sua análise das ansiedades primitivas. Ela acreditava que o medo da aniquilação e a agressão destrutiva eram forças poderosas no inconsciente desde os primeiros meses de vida. A luta entre as forças da vida e as forças da destruição é central para a formação do ego e para as dinâmicas das relações objetais. Para Klein,
O medo da destruição interna e a pulsão de morte são componentes inevitáveis do desenvolvimento humano e estão na base de muitas das ansiedades e defesas observadas nas primeiras fases da vida. Ela via a capacidade de lidar com essas forças destrutivas internas como crucial para a saúde mental e o desenvolvimento emocional. O trabalho de Melanie Klein foi pioneiro no entendimento do desenvolvimento infantil, das fantasias inconscientes, das relações objetais e das dinâmicas entre inveja e gratidão. Abriu novas vias para a compreensão do comportamento humano e dos conflitos emocionais. Klein trouxe uma nova profundidade ao estudo das relações humanas, explorando como as experiências mais primitivas moldam a vida psíquica e emocional. As contribuições de Klein foram muitas vezes controversas, especialmente suas ideias sobre as fantasias inconscientes e os processos primitivos. No entanto, seu legado é inegável e sua influência pode ser vista em muitas áreas da psicologia e da psicanálise contemporâneas. Como ela mesma afirmou, compreender o inconsciente é compreender o ser humano em sua totalidade. Klein nos deixou um legado que continua a enriquecer nossa compreensão da mente humana e a desafiar nossas concepções sobre a natureza das relações humanas e do desenvolvimento emocional.